Hoje eu quero falar, esse tema mexeu muito comigo. Deus me deu essa palavra alguns dias atrás, quando eu estava orando, e algo tremendo, e tem tudo a ver com esse tempo. Creio que Deus já estava preparando um ambiente aí, para esse momento que nós estamos vivendo, e essa campanha, Derrubando Gigantes, que é a campanha do mês de agosto, que a gente vai estar falando toda terça-feira. E o texto base é Marcos 8, do 22 ao 26, eu gostaria que você abrisse comigo, texto base que eu quero ler contigo. Marcos 8, 22 ao 26. Marcos 8, 22 ao 26. Quem achou aí, fala amém. Eu sei que sempre projeta aqui, o pessoal da transmissão aparece para você também aí, tá? Mas, importante, abra na sua Bíblia, acho muito importante, e se possível anote, eu creio que Deus vai falar contigo hoje durante o culto, e quando você, a anotação, ela é muito boa, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é da minha querida líder, que eu amo, Bispa Leila, que ela diz que é melhor uma caneta fraca que uma memória forte, não é verdade, gente? Então anote, porque em algum momento Deus vai falar contigo em cima disso de novo, tá? Marcos 8, 22 diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra. Deus, eu não canso de te agradecer pela tua palavra. A tua palavra tem guiado as nossas vidas e vai continuar nos guiando. Te louvamos por ela e pedimos a sua bênção em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela seja a luz que ilumina o nosso caminho, a direção para guiar os nossos passos. Deus, que através da tua palavra nessa noite, a unção do teu Espírito seja derramada e o teu Espírito Santo vá entrando em cada vida que está aqui, dentro de cada casa que está cultuando ao Senhor também nessa noite, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo mudanças, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Esse texto aqui é um texto incrível, incrível. Ele tem muitos detalhes, e quem me conhece, quem caminha comigo já há algum tempo, sabe que eu gosto muito dos detalhes da Bíblia. Eu acho que a Bíblia fala muito conosco nos detalhes. E o Evangelho de Marcos, na verdade, alguns falam que é o Evangelho de Pedro, né? Porque Marcos era muito amigo de Pedro, amigo íntimo de Pedro, tá? E Pedro relata para Marcos e Marcos escreve. Então, esses relatos, na sua grande maioria, são relatos de Pedro e de Marcos, não é verdade? E aqui, esse texto, ele relata a cura de um cego. E nesses poucos versículos aqui, tem alguns detalhes incríveis. Primeiro ponto, primeira coisa, Jesus cura um cego, amém? Então olha para o teu irmão e diga: não existe gigante que o Senhor não derrube, amém? Não existe doença que Deus não cure. Deus pode curar aí o coronavírus, claro, nós temos orado e graças a Deus as pessoas têm sido curadas, não é verdade? Temos casos aqui na igreja, as pessoas que foram curadas, e louva a Deus por isso, claro, né, respeitando todos os cuidados, óbvio, mas oramos e continuamos crendo, orando, e Deus tem feito grandes milagres. Então o primeiro ponto aqui que eu quero trazer para vocês, é que esse é o único milagre na Bíblia, em que Jesus cura em dois momentos. Todos os outros milagres, Jesus com uma palavra, ou com uma ação, ou com um ato, ele cura. Aqui não. Nesse milagre, ele utiliza
2 momentos. No primeiro momento ele faz saliva com um pouco de terra, faz um barro e coloca nos olhos. E depois ele ministra de novo com essa pessoa. São 2 momentos. Primeira coisa. Segundo, que também chama muita atenção, é que antes de Jesus fazer um milagre, o versículo 23, Marcos 8, 23, diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então, primeiro ponto, é o único milagre na Bíblia que Jesus, vamos falar assim, trabalha em 2 momentos. Segundo, também é interessante que Jesus, antes de fazer o milagre, Jesus tira ele da aldeia que ele estava. E terceiro, no final, no versículo 26, ele diz para o cego, e mandou Jesus embora para casa, recomendando, não entre na aldeia. Então faz assim comigo. Primeiro, fala, Jesus cura em 2 momentos. Fala, segundo, tira o cego da aldeia. Terceiro, manda ele não entrar lá de novo. Amém? Guarda isso aí no teu coração, aí anota isso, que isso vai guiar nosso estudo aqui, a nossa palavra. Então, o título dessa pregação que Deus me deu é fé tóxica. Anota aí. Fé tóxica. Existe a fé viva, que é a que nós buscamos, amém, gente? E existe a fé tóxica. Olha só, a primeira coisa que Jesus faz é remover ele daquela aldeia. Por quê? Porque aquele ambiente era um ambiente tóxico. O que é um ambiente tóxico? É um ambiente onde a nossa fé pode ser contaminada. Quais são os lugares que eu caminho, que eu ando, em que a minha fé pode ser contaminada? Quem tem fé em Jesus Cristo aí? Você tem fé em Jesus Cristo? Isso eu já ensinei para vocês, né? Todo mundo tem fé em alguma coisa, amém, gente? Todo mundo tem fé em alguma coisa, tá? Agora, a nossa fé, ela se torna viva porque nós temos fé em Jesus Cristo. Porém, existem ambientes onde a nossa fé pode ser contaminada. O que ele faz? Antes dele ministrar, antes dele impor as mãos, ele pega o cego pelo braço, e é interessante, né? Que ele pega pelo braço e leva para fora da aldeia, ele puxa, faz assim com a tua mão, faz assim, ele puxa o cego para fora da aldeia. Olha para o teu irmão aí e fala, ele tirou o cego do ambiente que ele estava. Pastor, Jesus só fez isso nesse milagre? Não, tem outros momentos que Jesus faz isso também. Tem um momento em que Jesus vai curar a filha, vai ressuscitar a filha de Jairo. Vocês lembram dessa passagem? O que Jesus fala? Quando ele chega, todo mundo que está ali ao redor começa a caçoar, né, a zombar de Jesus, quando eles falam, a menina já morreu. E Jesus disse, não, ela não morreu, ela dorme. E quando ele vai para entrar, para ressuscitar aquela menina, quem que ele leva junto? 2 discípulos, o pai e a mãe, mais ninguém, ele não deixa mais ninguém entrar. Por quê? Porque não podia contaminar aquele ambiente. Então a primeira coisa, para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, na minha vida, isso é geral para todos nós, diga comigo, eu preciso sair dos ambientes que me contaminam. Jesus podia fazer um milagre ali? Claro que ele podia, ele é Deus, ele pode até hoje. Mas por que ele não fez? Porque ele quis nos ensinar algo. Aquilo que você tem que fazer, ele não vai fazer. Então, por que Jesus puxou o cego? Primeiro porque ele era cego, ele precisava ser guiado. Todo cego tem que ser guiado. Amém? E às vezes a gente chega para a igreja, nós começamos a andar com Jesus. Quando nós chegamos e começamos a conhecer Jesus, nós somos cegos. E aí nós precisamos de um líder que nos guie. E esse líder, essa pessoa é o líder da célula, é o líder da equipe, né? é a pessoa que te ganhou para Jesus. O que ela está fazendo? É o pastor, é a pastora. Ele está te tirando da aldeia que te contamina. Segunda coisa, Jesus fez 2 milagres na vida desse homem. Primeiro, a Bíblia diz que após ter tirado da aldeia,
versículo 23, aplicou saliva com terra aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Esse, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, ele pôs as mãos, os olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Primeiro, Jesus cura o corpo natural, o globo ocular daquele homem não enxergava, não via. Ele faz saliva com barro e coloca, eu acho interessante, que Jesus, ele pega o DNA do milagre, amém? O DNA do milagre é o DNA dele. Ele pega o DNA dele e coloca sobre os olhos daquele homem, junto com a terra. Dá para a gente estender muita coisa aqui, né? Mas eu não tenho tempo. Então, o DNA do milagre junto com o produto da criação. O produto da criação é terra, nós não somos pó, não é verdade? Então, ele pega isso, a mesma essência da criação. De novo, aqui repete a essência da criação. Jesus pega a essência da criação e cura o globo ocular daquele homem. Quando ele cura o globo ocular daquele homem, aquele homem começa a enxergar, mas ele ainda não consegue conceber o que ele está enxergando. Ele diz que ele vê vultos, né? Ele fala, eu vejo homens como árvores, eu vejo vultos, eu não consigo identificar. Depois, Jesus impõe as mãos, agora ele não usa mais um recurso natural. E aqui é importante você entender isso. Por que Jesus usa a terra, e a saliva e a terra? Porque para curar o natural, Jesus usou meios naturais. Amém? Amém, gente? Às vezes você ora para Deus te curar, né? Deus cura o fulano, cura o ciclano. Deus está fazendo um milagre através de um meio natural, através de um medicamento, através de um médico. É um meio natural. Então, a questão ali, no primeiro momento, era natural, era o corpo físico. Jesus cura o globo ocular. Depois ele impõe as mãos sobre a cabeça daquele homem. E aí, o que ele faz? Ele muda a concepção. Porque o ambiente que esse homem frequentava era tão tóxico para a sua vida, que mesmo vendo, mesmo enxergando agora, ele não conseguia compreender o que ele estava vendo. E aqui eu quero te dar uma frase. O ambiente que frequentamos define o que vamos ver. Amém, gente? Comece a andar com pessoas que só reclamam. O que vai acontecer contigo? A sua vida vai ser uma murmuração. O ambiente onde eu vivo, o ambiente em que eu me estabeleço, ele acaba definindo as coisas que eu vou ver, porque ele vai me treinando para aquilo. Então aquele homem, ele estava num ambiente que poluiu a sua fé. E isso alterou a concepção de um milagre para ele. Então o ambiente que nós frequentamos, ele define o que nós vamos ver. E ao longo prazo, o que nós nos tornaremos. Amém, gente? Então se eu começo a andar com pessoas sem fé, pessoas que não creem, que não buscam a Deus, é isso que eu vou me tornar. Pastor, eu estou chegando, começando a caminhar com Jesus agora. Procure andar com pessoas que buscam a Deus. Amém? E porque isso vai incentivar você a buscar a Deus. Ande com pessoas que você vê que elas têm uma fé viva. Fala, eu quero isso para mim também, eu quero aprender. Eu tenho uma frase que não é minha, mas que eu absorvi para a minha vida aí, durante um tempo. Se uma pessoa andar 24 horas com você por dia, durante uma semana, ela aceita Jesus? Sim ou não? Pergunta forte essa, né? Você convida alguém para morar com você na sua casa. Essa pessoa mora com você durante uma semana, ela faz tudo o que você faz. No final de uma semana ela vai dobrar e vai falar, eu reconheço que você é uma mulher de Deus. Eu reconheço que você é um homem de Deus. E o que tu tem eu quero na minha vida também. Por quê? O ambiente que nós geramos não pode ser tóxico. Amém, gente? O ambiente que nós geramos tem que ser um ambiente de fé viva. Então, o único milagre relatado onde Jesus precisa ministrar 2 vezes para curar é esse. Relatado na Bíblia, né? Tá? Não quer dizer que não tenha existido. A Bíblia diz que tiveram outras coisas que não deu para relatar. Nem com todos os livros
do mundo poderia se relatar tudo que Jesus fez. Então, primeira coisa que eu trouxe para vocês aqui, tá? Precisamos cuidar com quem nós andamos. Puxa, gente, nenhum amém, gente. O pessoal em casa aí jogou até o sofá para cima agora, né? Tá? Né? Precisamos cuidar com quem nós andamos. Amém? Você que está aqui, você que está em casa, aponta o dedo para a pessoa do outro lado e fala: cuidado com quem tu está andando. Nós também precisamos cuidar com os lugares que nós frequentamos. Amém, gente? Ah, pastor, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade. Mas a mesma Bíblia que diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, também diz que todas as coisas são permitidas, mas nem todas elas convém que sejam feitas. Não é verdade? Então, antes de Jesus fazer o milagre, o que Jesus fez com aquele cego? De uma forma mais simples, Jesus falou para aquele cego: primeiro, antes de eu curar, eu vou te curar, mas primeiro tu vai parar de andar com esse povo aí, porque não está agregando nada na tua vida. Segundo, eu vou te tirar desse lugar, porque eu não te criei para viver aí. Eu te criei para viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Quando Jesus cura o globo ocular, o natural daquele homem, ele diz: como árvore os vejo. Ou seja, o entendimento de visão dele estava embaçada. Tá? E ele não conseguia distinguir o que ele via. Quando a nossa visão espiritual está embaçada, quando a nossa visão das coisas de Deus, da forma como Deus trabalha, está embaçada, nós paramos de distinguir as coisas. E isso acontece quando? Quando o nosso ser, ele está carregado, o pessoal fala assim, aquela pessoa, ela está pesada, né? Ela tem uma energia ruim. Por quê? Porque a sua vida, ela está sobrecarregada com frustrações, com dores. Quer ver um exemplo? Tá? Não sei se já aconteceu com alguém assim, mas às vezes acontecem algumas situações na nossa vida que são muito dolorosas, tragédias, problemas na nossa vida. E aí nós absorvemos algumas amarguras e nós começamos a questionar Deus: por quê? Deus, por que tu me deixou passar por isso? Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que foi assim? Mas antes disso acontecer, eu nunca me preocupei em me dobrar diante de Deus para perguntar qual era a vontade dEle. Não é? E aí eu acabei colhendo algumas das consequências de ações ou de escolhas que eu fiz. Se eu escolho não andar com Jesus, eu não posso exigir que Jesus me proteja, porque eu não escolhi andar com Ele. Amém? Isso é incoerência. É a mesma coisa você reclamar da polícia, você falar mal dos policiais, você xingar eles, você ser contra, e no momento que acontece algum problema, você liga para quem? Não é? Então, eu preciso entender que a vontade de Deus, ela está disponível para a minha vida, e sempre esteve. Eu preciso buscar ela, e eu preciso que Deus tome o controle de tudo isso. Seja relacionamento, família, filhos, finanças, ministério, tudo mais. Então, quando nós estamos carregados, principalmente com amargura, mágoas, dores, tá? Nós paramos de distinguir as coisas. Por que aquele homem enxergou pessoas como árvores? Porque Deus fez o milagre do natural. E às vezes a gente percebe o quê? Que nós recebemos uma parte do milagre. Uma parte não é tudo, amém? Tem uma frase do nosso bispo Lucas, que ele diz que 99 não é 100. Olha para o teu irmão e diga: 99 não é 100. Porque às vezes o que acontece, né? Ver um pouco é melhor do que não ver nada, concorda comigo? Em outras palavras, Jesus podia ter perguntado: está enxergando? E ele falou: é um milagre, estou enxergando, e saiu feliz da vida, porque a Bíblia diz que esse homem era cego desde nascença, desde o seu nascimento. Então qualquer coisa que ele enxergasse para ele já era o normal, concorda?
Como é que ele diz que ele via homens como árvores? Porque ele tocava nas árvores, ele imaginava que era assim, mas ele não sabia que a árvore, o caule era de uma cor, o galho era de outra, a folha era de outra, a flor era de outra, o fruto era de outro jeito, ele nunca tinha visto. Então para ele qualquer coisa que ele estava vendo estava ótimo. E quando ele relata isso para Jesus, porque Jesus sabia que o milagre ali era mais profundo, né, Jesus consegue ministrar na sua intimidade. Se Jesus não perguntasse o que ele estava vendo, ele poderia ter achado que estava curado, porque ver pouco é melhor do que não ver nada. Eu sei que vocês estão enxergando, eu também enxergo, amém? Levanta tua mão aí e fala, obrigado, Senhor, glória a Deus. A questão não é você estar enxergando, mas a questão é, você tem visto o que Jesus quer que você veja? Essa é a grande questão. Aquele homem, agora, depois que botou o barro no olho dele, ele estava enxergando ou não estava? Estava. Mas ele estava enxergando o que Jesus queria que ele enxergasse? Não. Muitas vezes nós vemos as coisas, mas nós não conseguimos conceber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós conseguimos ver uma parte, nós conseguimos enxergar até um certo momento, mas não conseguimos ver na profundidade. Aquele homem via, mas não compreendia. Por quê? Porque a sua visão estava embaçada. A visão daquele homem estava embaçada. Quando que a minha visão fica embaçada? Quando o meu coração está cheio de dúvida. Quando eu tenho falsas crenças dentro de mim. Quem estava domingo no culto aqui, que eu falei sobre incredulidade? Lembra que eu falei sobre incredulidade aqui? Né? São falsas crenças que eu começo a trazer para dentro de mim. Quando na minha vida eu vivo carregado de medo, eu vivo carregado de ódio, eu carrego dentro do meu coração mentiras, eu falei mágoas, falta de perdão, não consigo ajustar essas questões, não consigo perdoar as pessoas, eu carrego inveja dentro do meu coração, dentro da minha vida, ciúmes, quantos relacionamentos são destruídos por ciúmes, quantos, inúmeros, né? E pecados em geral. A nossa visão espiritual fica embaçada. E o que acontece com uma pessoa que tem uma visão embaçada? Ela paralisa. Fala comigo, paralisa. Segundo, ela desvia a trajetória. Quem já dirigiu aí com... agora quase todos os carros já têm ar-condicionado, né? O ar-condicionado ajuda muito. Mas quando não tinha, ou se não tem ainda, já dirigiu naquele dia que está chovendo, está meio quente, embaça os vidros, tu tem uns motoristas aqui, né? Que coisa bem complicada que é aquilo, não é verdade? Não tem jeito de limpar o vidro. E se tu não cuidar, daqui a pouco tu vai para o acostamento, tu está na outra pista, desvia a trajetória, visão embaçada. E aí faz o quê? Causa acidente. Quantas pessoas têm acidentes na sua vida, na sua família, nos seus propósitos de vida? Por quê? Porque a visão dela está embaçada. Pastor, mas por que a minha visão está embaçada? Eu estou caminhando com Jesus agora. Sim, você está enxergando, você passou pela primeira parte do milagre. Jesus já te fez enxergar. Mas essa não é a questão é, você está vendo o que Jesus está querendo te mostrar? Amém? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Tu entra para pegar o carro, liga o carro bate e não pega. Aí depois que pegou, chega em tal lugar, estava fechado o negócio. Aí tu vai para sair, vai para não sei aonde. Já aconteceu contigo esses dias, assim, que parece que está tudo errado? Quando começa essas coisas, para o que tu está fazendo, dobra teu joelho e fala, Senhor, fala que teu servo vai te ouvir. Porque alguma coisa Deus quer falar contigo, concorda? Né? Quer te livrar de algum negócio, quer te livrar de alguma coisa. E tem muitos momentos na nossa vida que essas coisas vão acontecendo e de inúmeras formas, tá? E nós não conseguimos perceber o que Deus está nos mostrando. E se Deus está te trazendo hoje aqui para acompanhar essa palavra, para cultuar a Deus, é porque Deus quer falar algo contigo. Amém? Então Jesus curou a visão e depois ele trouxe clareza para a concepção daquele homem. Bota a mão na sua cabeça e fala, Senhor Jesus, eu quero ter concepções para compreender o que tu tem para a minha vida. Versículo 26, vamos lá. Projeta para mim o 26. Marcos 8, 26.
E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: Jesus falou para ele abandonar aquele lugar. O que a gente entende desse texto? Primeiro, esse homem não morava nessa aldeia. Por quê? Porque se Jesus falou para ele: vai para casa, recomendando não entre nessa aldeia, significa que ele não morava nessa aldeia, correto? Então, se ele não morava naquela aldeia, o que ele estava fazendo lá? Posso te fazer uma pergunta? Se tu não precisa ir a alguns lugares, por que tu vai? Se eu não preciso andar com algumas pessoas, por que eu ando com elas? Se não agrega nada na minha vida, por que eu ando com elas? Eu ando com elas porque eu tenho que amar todas as pessoas. Não é verdade? Tenho que amar todas as pessoas. Amar todas as pessoas não quer dizer que tu tem que trazer as pessoas para dentro da sua vida. Amém? Então, se eu sei, muitas vezes não, gente. 100% das vezes, nós sabemos. Não é verdade? A gente sabe que se a gente vai lá, vai dar problema. Quem já passou por isso aí? Já passou, né? Tá? A gente sabe, nós que somos casados, cadê os casados aqui? Fala glória a Deus, aleluia. Quero lembrá-los que o apóstolo Paulo disse aos casados: cuide das coisas do mundo e referentes à sua família. Aos solteiros, cuide das coisas de Deus e, se possível, não case. Então, quem está solteiro, aproveita, vai servir ao Senhor Jesus, amém? Vai louvar a Deus, vai pregar o Evangelho, vai estudar, vai ficar rico, vai ganhar alma para Jesus. É isso aí, pronto, aleluia. Nós que já casamos, graças a Deus, amém? Não teve muita movimentação aqui, mas graças a Deus, nós que já casamos. Os homens com as suas companheiras, a mulher, todo relacionamento, eu acho que em qualquer lugar do mundo tem essa frase: eu te disse. Tem ou não tem essa frase? Ou talvez mude um pouquinho: eu te avisei, eu te disse, né? Aí tem umas que elas falam assim, você começa a conversar, andar com aquela pessoa, aí ela olha para você e fala: não gosto dessa pessoa. Tem ou não tem? Tem, né, gente? Tem. E sabe o que é o mais incrível disso? Que 99% das vezes elas estão certas. Né? Eu não sei se isso é comprovado cientificamente, teria que dar uma estudada, mas a mulher tem mais alguns sentidos, né? Tem que ter, né, gente? Não pode, né? Jesus, o que Jesus fez? Jesus fez isso. Jesus pegou aquele cego pela mão e falou: sai daqui, tem que te tirar daqui, porque esse ambiente está contaminando a tua fé. Nós temos que cuidar com os ambientes que nós vivemos e também os ambientes que nós geramos. Às vezes, nós deveríamos ter uma fé viva e temos uma fé tóxica. E aí nos lugares onde nós vamos, ao invés de avivarmos, nós trazemos contaminação. Porque Jesus falou que o perigoso não é o que entra, é o que sai. Não é verdade? O que sai que contamina. Então, primeiro, Jesus tira aquele homem daquele lugar para que a essência do coração dele mudasse. Jesus impõe a mão sobre a cabeça daquele homem, depois de ter curado o globo ocular dele, provavelmente, tá? Ele põe a mão na cabeça daquele homem para quê? Para mudar a essência que estava no interior daquele homem. E a partir daquele momento, o que sai dali é diferente do que saía antes. Antes saía água salgada, agora sai água doce. E aí Jesus dá um aviso: vai para casa, e eu te recomendo. E essa tradução aqui para mim é a melhor. A minha, primeiro diz que ele, olha só, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Tem. Jesus, ele mandou o homem para casa. Amém, gente?
mas ele recomendou o homem que não entrasse lá. Se Jesus tem autoridade para pegar esse homem e mandar para casa, por que ele não ordenou? Por que ele não mandou aquele homem parar de entrar naquela aldeia? Porque Jesus, ele nos dá o direito de escolha. E aí vem aquela palavra que todo mundo fala, mas que 1% entende: livre arbítrio. Não é verdade? Ah, mas eu tenho livre arbítrio. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não queria ter livre arbítrio. Eu não queria ter. Sabe por quê? Porque é por causa do livre arbítrio que eu peco. Se eu não tivesse, eu não pecava. Mas Jesus, ele falou: eu te recomendo, não entre mais nessa aldeia. Por quê? Ah, pastor, se ele entrasse naquela aldeia, ele ficaria cego de novo? Talvez. Né? Mas por que Jesus disse para ele não entrar naquela aldeia? Porque naquele lugar a fé dele foi contaminada uma vez. O que impediria ele de ter a sua fé contaminada de novo? O que me impede de ter a minha fé contaminada de novo? Qual é a garantia que eu tenho de que eu vou continuar andando com Jesus? A garantia, eu vou usar aquela expressão, a garantia sou eu, né? Tá? A garantia de que eu vou continuar andando com Jesus sou eu mesmo, porque sou eu que decido andar com Jesus, sou eu que decido não entrar mais nas aldeias da minha vida que me contaminaram antes. Então, se naquele lugar eu tive problemas, naquele lugar muitas coisas vieram sobre a minha vida, eu não vou mais naquele lugar. E aí eu te fiz uma pergunta, né? Se eu sei que eu não posso ir lá, se eu sei que eu não devo andar com aquelas pessoas, por que eu vou? Porque é bom. Em nenhum momento Jesus disse que a aldeia era ruim. Jesus nem fala muito sobre essa aldeia, tá? Acredita-se que era uma cidade, fugiu o nome aqui agora, depois eu lembro, repasso para vocês, tá? Mas, Betsaida, tá? Acredita-se que fosse uma aldeia de Betsaida. Mas Jesus não está dizendo que aquele lugar era ruim. O que nós temos que entender é que para eu caminhar com Jesus e ter uma fé viva, eu preciso fazer escolhas. Amém, gente? E diga comigo, eu faço as escolhas. Pastor, Jesus me ajuda a escolher. Jesus te ajuda a escolher, mas quem decide é você. Então, por que Jesus disse: eu te recomendo, não entre mais ali? Eu fiz um atendimento uma vez para uma pessoa, não faz muito tempo, alguns anos, tá? E essa pessoa, ela tinha um problema muito, muito grave, um problema muito sério, e esse problema sempre levava ela a pecar. E ela sempre caía na mesma coisa, tá? Porque eu não vou falar o que é, também não importa, não interessa, e nem o nome da pessoa, mas essa pessoa, ela sempre caía é uma expressão que nós usamos quando a pessoa peca, né? Quando a pessoa erra segundo os princípios de Deus. Ela sempre caía no mesmo ponto, porque ela não podia ficar sozinha. Se ela ficasse sozinha com algumas coisas, ela fazia besteira. E eu fui acompanhando essa pessoa por um tempo, até que um dia eu cheguei para ele e falei: olha, é o seguinte, o que eu vou te falar, talvez tu não vai gostar de ouvir. Mas eu falei mais ou menos isso: tu tem que sair dessa aldeia. Daí ele: como assim? Mas eu falei de outra forma, né? Eu disse para ele: você tem que mudar tudo na tua vida, inclusive a tua área profissional. Tu não pode mais trabalhar na área profissional que tu trabalha. Ele: mas por quê, pastor? Porque enquanto você trabalhar nessa área profissional que você trabalha, você vai ter esses acessos, você vai ficar sozinho e você vai fazer besteira. Ah, mas Jesus não pode me curar, me libertar? Claro que Ele pode, mas você quer? Você quer? Eu perguntei para ele: tu quer ser liberto disso? Tu quer abandonar isso? Aí ele falou: eu quero. Então faz o que eu estou te falando. Eu também não vou dar sequência aqui, mas é esse o ponto.
Jesus curou? Sim. Ele foi liberto? Foi. Ele teve uma nova concepção? Teve. Mas qual era a garantia para que ele conseguisse viver uma vida com Deus? Não se deixar contaminar de novo. O grande segredo da caminhada com Jesus, de andar com Jesus, é a perseverança. Você precisa persistir caminhando com Jesus. E para mim persistir caminhando com Jesus, eu preciso fazer algumas renúncias. Eu preciso abandonar algumas coisas. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta. O lugar que você frequenta contamina a sua fé? As pessoas com quem você anda contaminam a sua fé? Sim. Então pare de andar com essas pessoas. Mas são meus amigos. Ok, eu entendo. São seus amigos. Você não precisa deixar de ter algum tipo de relacionamento com eles. Mas você precisa parar de fazer o que eles fazem. Porque senão, a minha visão vai continuar embaçada. E Jesus deixa isso muito claro. Por que ele não deveria voltar para aquele lugar? Porque ali a sua fé foi contaminada. Não volte para os lugares onde sua fé foi contaminada. Pastor, mas agora eu estou andando com Jesus. Agora eu sou uma mulher de Deus. Agora eu sou um homem de Deus. Eu quero ir lá e eu quero falar o que Deus fez na minha vida. Não vá lá para falar o que Deus fez na sua vida. Deixe que eles vejam o que Deus fez na sua vida. Porque se você for lá, existe uma grande possibilidade do ambiente daquela aldeia contaminar seu coração mais uma vez. Você pode aplaudir a Deus por isso? Pastor, o que é pior? Olha só, eu quero fechar com isso, pedir o pessoal do louvor subir já. O que é pior do que ser cego? Sabe o que é pior do que ser cego? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu cheguei para Jesus, eu cheguei porque alguém pegou pelo braço e me trouxe para a presença de Jesus, amém? Na verdade, me pegaram pelo braço e falaram, vai ter uma célula aqui. Eu converti numa célula, por isso que eu amo célula. Amanhã tem célula, quinta tem célula. Semana que vem a pastora e eu vamos começar a célula dos casais. Entra em contato, vamos estar junto, tá? Célula é lugar de milagre. Amém, gente? Célula é lugar de milagre. Abra uma célula na sua casa. Célula é lugar de milagre, tá? Me procura um líder aí, nós vamos abrir uma célula na sua casa. Eu converti numa célula, porque alguém me pegou pelo braço, eu era cego, eu não sabia para onde eu tinha que ir. Me pegou pelo braço e me levou para uma célula. O cego, a vantagem do cego, é que o cego, ele precisa de alguém que o guie, amém? E quando você é cego, mas você quer se encontrar com Jesus, alguém vai levar você até Jesus. Marcos 8, 22, projeta para mim, Marcos 8, 22, olha aí na sua Bíblia. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Fala comigo, e lhe trouxeram um cego. Diga de novo, e lhe trouxeram um cego. Olha que demais isso. Jesus chegou naquela cidade, Jesus chegou naquela aldeia de Betsaida e trouxeram até ele um cego. O que é pior do que ser cego? Pior do que ser cego é enxergar e caminhar para o lugar errado. Pior do que ser cego é você enxergar, mas a sua visão ser embaçada. Por quê? Porque aí não tem ninguém que te guie. Aí fica aquela expressão, por que eu preciso te guiar se você enxerga? Eu enxergo, mas eu não compreendo o que eu estou vendo. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer mudar o seu entendimento. Ele quer mudar a sua compreensão. Ele quer fazer você não apenas enxergar, mas compreender o que tu está vivendo. Compreender onde Ele quer te levar. E em nome de Jesus, entenda, a nossa incompreensão da palavra de Deus nos faz ver os gigantes. Porque para você ver o gigante, tu não precisa de visão espiritual. Ninguém precisa de visão espiritual para ver Golias. Ninguém precisa de visão espiritual para ver gigante. Qualquer um vê gigante. O nome já diz, ele é um gigante. Mas para ver Deus, para perceber a presença de Deus, para ver o agir de Deus, você precisa da visão espiritual. Deus não te trouxe aqui para te mostrar os gigantes que tu tem, isso tu já sabe. Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar o Deus que tu tem. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. Tu que está na sua casa também, te coloca de pé agora, em nome de Jesus. Arrasta o sofá para o lado, joga o edredom para o outro aí.
Te levanta, se coloca de pé, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração agora nesse momento. Eu não quero ficar ministrando em cima de gigante, gente, pelo amor de Deus. Você sabe os gigantes que tu tem que derrubar. Mas em nome de Jesus, o primeiro milagre Deus já fez. O barro, a saliva, Ele já colocou sobre os seus olhos. Tanto que você está aqui hoje, tanto que você está cultuando a Deus aí na tua família, junto aqui na igreja. Mas talvez o que está faltando é a mão do Senhor sobre a sua cabeça, te trazendo uma compreensão. E eu não lembro, não recordo agora, da Bíblia falando sobre esse cego novamente. Tem um breve relato aqui, de algumas discussões com os fariseus, que uns não acreditavam que ele estava enxergando, tal. Ele testemunha sobre Jesus e tudo mais, mas depois disso a Bíblia não toca mais, não fala mais dele. Mas nós cremos no quê? Que esse homem não entrou mais naquela aldeia. Em nome de Jesus, Deus já te tirou de lá. Deus já te trouxe para cá. Pastor, cheguei ontem. É o primeiro culto que eu estou acompanhando. Não estou entendendo muito bem tudo isso. Eu vou resumir de uma forma bem simples. Jesus te tirou do meio da aldeia que contaminava teu coração e te trouxe para perto da presença dEle. Pronto, é isso. A partir de agora são escolhas e decisões nossas. Espírito Santo, em nome de Jesus, faz sobre a vida de cada um nessa noite o que tu fez na vida daquele cego. Espírito Santo, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Nós já enxergamos, Deus, naturalmente nós enxergamos, mas em muitas coisas nós temos dificuldade de compreender qual é a sua vontade, e começamos a caminhar para os lugares errados, entramos em relacionamentos errados, amizades erradas, fechamos negócios errados, equivocados, aceitamos propostas erradas, cumprimos a tua missão de forma equivocada, de forma errada, colocamos as prioridades de forma errada, e a nossa fé começa a se contaminar. Senhor, em nome de Jesus, aviva-nos, Deus, traz vida ao nosso interior. Em nome de Jesus, fecha teus olhos agora, mas começa a orar você e Deus. A pessoa que está do teu lado não precisa ouvir tua oração. Fala tu com Deus agora, e diga para Ele: Senhor, eu quero entender a tua vontade na minha vida. Eu quero compreender a sua vontade na minha vida. Talvez por muito tempo você tenha questionado Deus de por que isso, por que aquilo, por que dessa forma. Fala com Deus agora. Em nome de Jesus, não questione Deus. Só peça para Ele: Senhor, eu quero entender. Deixa o Espírito Santo te tirar para fora da aldeia da contaminação. Talvez a aldeia da tua contaminação são teus amigos que te levam às drogas de novo. Talvez a aldeia da tua contaminação é aquele ambiente onde você volta a mentir. Talvez a aldeia da sua contaminação é o ambiente da mágoa. Fica sozinho, deprime, começa a murmurar, começa a reclamar de tudo. Deixa o Espírito Santo te tirar para fora dessa aldeia hoje. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te tirar desse ambiente que te oprime. Em nome de Jesus, do ambiente que roubou a tua fé, que fez você parar, que fez você desistir. Em nome de Jesus, sai desse ambiente. Talvez não fisicamente, talvez você não precise sair fisicamente, mas você entrou numa bolha de um
texto espiritual que não existe. Jesus, Ele tem para mim e para você vida e vida em abundância. Quando Ele disse para aquele cego: sai dessa aldeia, vai para a tua casa, volta para perto da sua família, vai para o lugar da criação, vai para o lugar do projeto inicial. Ele estava dizendo o quê? Eu tenho vida e vida em abundância para ti, mas o que eu tenho eu não posso te dar enquanto tu está aí. Ora lá, eu sei que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas nessa noite. Se o Espírito Santo está falando contigo agora, dobra teu joelho, recebe essa palavra, em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo aí, com você mesmo, aí na sua casa agora. Você que está em dúvida, você que está se questionando sobre a missão que Deus te deu, sobre o propósito que Ele colocou sobre o teu coração, em nome de Jesus, dobra teu joelho agora, para tudo que você está fazendo. Nada é mais importante do que a presença de Jesus. Segura na mão de Jesus e sai da aldeia da mágoa, sai da aldeia da falta de perdão, sai da aldeia das falsas crenças, dos mitos, dos medos, sai da aldeia dos vícios, sai da aldeia da inveja, sai da aldeia do ciúme, e deixa o Espírito Santo abrir a tua visão nessa noite. Oh Jesus, o Senhor é maior que os gigantes. Quando a nossa visão está embaçada, a gente só vê gigante. Quando a nossa visão está embaçada, a gente só vê conta, a gente só vê tristeza, a gente só vê pandemia, a gente só vê crise, a gente só vê murmuração, a gente só vê problema. Porque mesmo com a visão embaçada, você vê um grande borrão. Aquele homem disse: eu vejo os homens como árvores. Espírito Santo, nós queremos ver a tua presença, de forma profética, é claro. Queremos te tocar, queremos te sentir, em nome de Jesus. Espírito Santo, vai abrindo a compreensão, vai trazendo o entendimento, vai avivando. Aviva-nos, Jesus. Aleluia.